Vamos iniciar aqui mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre duas das disciplinas chamadas de ciências da natureza, que são a química e a física. Bom, vamos começar então falando da química. A química, ela surge da necessidade que nós temos de investigar a composição de todas as coisas, seja de uma pedra, de uma pessoa, seja de uma árvore. Então, essa é o grande motivador do início do estudo da química. O estudo da química começa na antiguidade, com os homens chamados alquimistas e uma protociência que era conhecido como alquimia. Então, a alquimia era uma protociência que se utilizava de misticismo, um pouco de esoterismo, além de elementos científicos mesmo, como a própria química, para desvendar os mistérios da natureza. O objetivo deles era buscar a pedra filosofal, que era um material capaz de transformar metais comuns, como ferro, em ouro. E essa busca trouxe para a gente algumas técnicas que são utilizadas até hoje, como o banho-maria e a destilação, obviamente aprimoradas ao longo do tempo. Bom, saindo da antiguidade e indo para o século XV, nós temos o surgimento de um cientista britânico chamado de Robert Boyle. Ele cria diversos avanços para a química e é ele que dá uns primeiros passos da transição dessa protociência, a alquimia, para a ciência moderna chamada química. Ele ainda não inaugura a química moderna, mas ele já contribui muito. E nós temos como contribuição que o Boyle dá a lei de Boyle dos gases, que diz que o volume de um gás ele é inversamente proporcional à pressão aplicada sobre ele, e essa lei ela recebe o nome de Lei de Boyle. Bom, saindo do século XV, nós vamos para o século XVIII. No século XVIII, aí sim nós temos ao final da transição da química como uma protociência para uma ciência moderna, com o surgimento, nascimento, na verdade, de um cientista francês chamado de Lavoisier. Esse camarada, ele é considerado o pai da química moderna e, dentre as contribuições dele, está a lei de Lavoisier, ou a lei da conservação das massas. A lei da conservação das massas diz que, então nós temos a lei de conservação das massas. Essa lei, ela enuncia que na natureza nada se cria, nada se perde e que tudo se transforma. Bom, o que isso quer dizer? Ele percebeu, através de experimentação, que dentro de um sistema fechado, sem interação de outros elementos da natureza, uma quantidade de material químico que você coloca para reagir vai ter massa igual à quantidade de elementos que reagiu. Ou seja, se eu tenho 1 quilo de ingredientes de um bolo, óleo, ovo, farinha, açúcar, se eu tenho 1 quilo disso, no final o meu bolo pesará 1 quilo.
Por quê? Porque os elementos que estavam nos ingredientes da massa, eles apenas se transformaram naquele bolo. E nada se perdeu nesse processo. Ok? Bom, dentro da química, então, nós temos alguns conceitos que nós temos que tratar. Que são eles... Matéria. O que é matéria? Matéria é a coisa que nós estamos estudando agora, a disciplina? Não. Matéria, para nós na química, será tudo o que ocupa lugar no espaço e tem massa. Ou seja, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa é o quê? Sou eu, vocês, o telefone, o computador que faz essa aula chegar até vocês, tudo que vocês estão vendo, tudo que vocês estão vendo é composto de massa. O que vocês não veem, em alguns momentos também é composto de massa, como o ar que vocês estão respirando nesse momento. Ele é composto por elementos químicos como oxigênio, nitrogênio, que também possuem a sua massa, então são compostos de matéria. Então tudo que a gente está vendo e alguma coisa que a gente não vê é composto de matéria. Bom, seguindo. Nós também temos o corpo, que é uma porção limitada de matéria. Bom, então, se a matéria fosse uma árvore inteira, o corpo seria como um tronco. Ele é uma porção limitada de matéria. Nós temos aquela quantidade confinada dentro de um espaço físico. E esse é o nosso corpo. E nós também temos um objeto. O que é um objeto? Objeto, uma porção limitada de matéria, mas nesse caso ela foi transformada para um fim. Então nós tínhamos a matéria árvore, o objeto, que era a porção limitada de matéria, o tronco, por fim, um corpo. Ele é um objeto, ele é uma porção limitada de matéria que tem um fim, tem uma finalidade, como uma mesa. Então eu tinha um corpo que era a madeira, o tronco, que se transforma numa mesa para atender uma finalidade, que pode ser colocar em cima um computador, colocar em cima uma mesa de jantar para a gente poder comer. Então ela tem uma finalidade, diferente de um tronco que ainda não tem essa finalidade. Então ele é um corpo. Tudo bem? Bom, beleza. Vamos continuar então falando dos conceitos que nós vamos ver na química. Outro conceito é da energia. A energia é a propriedade que permite a realização de um trabalho. Então, a energia, por exemplo, que você obtém da sua alimentação é a que te permite caminhar, é a que te permite correr, pular, estudar. Então, energia é tudo que te permite realizar algum trabalho. E o carro ele se move através de quê? Da energia que estava armazenada no combustível que ele queimou para poder se deslocar. Então, tudo isso é energia. E, por fim, transformação. Transformação são processos que alteram as estruturas de um material. Esse processo de transformação ela pode ser física, onde a estrutura química desse material não será alterada. Como, por exemplo, um vidro que quebra. Você tem um copo, você deixou cair o copo, eu sei que já fizeram isso, e esse copo se quebra. Houve uma transformação na forma do copo. Eu tinha um copo inteiro, agora eu tenho um copo quebrado. Mas não houve alteração na estrutura química da
substância que fez aquele copo continua sendo a mesma, só que agora numa forma diferente, porque se quebrou. Ou química, como o exemplo do bolo. Uma transformação química, ela altera as propriedades do material que está lá dentro. Então, se eu tinha uma substância, eu vou ter uma nova substância, como a massa de bolo. Eu tinha várias substâncias separadas ali, formando aquela massa de bolo. Quando eu aqueço, eu transformo aquilo numa nova substância que vai formar aquele bolo, certo? Então, uma transformação física, eu tenho transformação sem alteração dos componentes do material, e a transformação química, eu vou ter alteração nos componentes que formam aquele material, certo? Bom, então esse é o iniciozinho do nosso estudo da química, que a gente vai se aprofundar ao longo das próximas aulas. Agora vamos falar da física. Bom, seguindo então, agora vamos passar rapidamente sobre o estudo da física. Física, como a gente viu na química, química era o estudo da matéria, das suas transformações. Agora a gente vai ver na física um estudo da matéria interagindo com a energia e formando os fenômenos que a gente vê no dia a dia, como um raio, como, por exemplo, por que você vai para frente quando o ônibus freia? Então, tudo isso a gente vê no estudo da física, beleza? Bom, a física ela começa lá atrás, bem lá atrás, na antiguidade, com os filósofos gregos, como, por exemplo, o filósofo Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele é o primeiro a descrever um fenômeno elétrico. Ele repara que uma pedra de resina vegetal seca, que é conhecido como âmbar, ao ser esfregada contra a lã de carneiro, ela produz um fenômeno que atrai palha e folhas secas. Então ele é o primeiro a perceber e a documentar um fenômeno que a gente conhece como estática. E logo depois dele, a gente também tem outros filósofos gregos que trabalham com experimentação dentro da física, fazendo tratados sobre movimento e o tempo, como o nosso amigo Aristóteles, que é o primeiro a fazer tratados sobre o movimento. Então, a gente tem os primeiros passos da física sendo dados lá naquela Grécia Antiga com esses filósofos gregos. Já movendo para frente, nós vamos ter cientistas trabalhando nesses conceitos, como Galileu Galilei, que é o primeiro a introduzir o conceito de método científico. O que é o método científico? O método científico é um conjunto de técnicas que a gente usa para elaborar teorias, leis dentro da ciência. Consiste em criação de hipóteses, de observação, criação de hipóteses, experimentação e análise desses resultados. Então, Galilei, ele é o primeiro a trabalhar nesse sentido, certo? Bom, além dos filósofos gregos, nós tivemos outros cientistas que contribuíram grandemente para o desenvolvimento da ciência da física como uma ciência. São eles Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico é o primeiro a inaugurar o modelo heliocêntrico do nosso sistema solar, onde coloca o Sol como sendo o centro desse sistema e não mais o nosso planeta Terra. Também temos Isaac Newton, que foi quem postulou as leis que descrevem o movimento. Então, as leis do que nós conhecemos como cinemática, que é uma das áreas de estudo da física, surgiram com o físico Isaac Newton. Galileu Galilei, como eu já tinha mencionado antes, inaugurou o método científico,
que era o método de observação, formulação de hipóteses, experimentação, análise de resultados, para a formulação de leis e teorias, que nós usamos esse método até hoje, e também estudou corpos em queda livre, descrevendo esse tipo de movimento também. E Albert Einstein, que formulou as leis da relatividade e também trabalhou com a gravidade. Ele inaugura o que a gente conhece hoje como física moderna. Bom, então, devido ao crescimento do conhecimento proporcionado por esses cientistas que eu mencionei e de outros cientistas, a física se subdividiu em outras áreas de estudo, como, por exemplo, a mecânica, que é a área da física que estuda o movimento, estuda muito as leis do Newton, que são as leis que regem o movimento. Então, a mecânica vai tratar dessa área do conhecimento. A termologia, ela vai estudar fenômenos térmicos, como a gente esquenta algo. O que acontece quando a gente esquenta aquele corpo? O que acontece quando a gente tira calor daquele corpo? Quais são as medidas de calor? Como é que a gente estuda tudo isso? A termologia vai mostrar para a gente. A ótica é o estudo dos fenômenos ligados à luz. Como a luz interage com a matéria que ela entra em contato. Como acontece, por que a gente consegue enxergar o nosso reflexo no espelho? Isso é um fenômeno ligado à luz. Então a gente vai estudar isso na ótica. A ondulatória, ela estuda as ondas. Ondas mecânicas, como é a onda do mar, que você enxerga na praia. Ondas como as do Wi-Fi, que dá internet pra gente, ou 4G, se você estiver vendo isso de um celular. Então a gente vai estudar isso também na ondulatória. A elétrica vai nos mostrar fenômenos elétricos e magnéticos. Então, como uma corrente elétrica passa de um lugar ao outro, o que é um campo eletromagnético. Então a gente vai estudar esses fenômenos na elétrica. E a física moderna, como eu disse, inaugurada por Einstein, vai falar da relatividade e da mecânica quântica. A mecânica quântica, ela surge quando a gente começa a estudar coisas muito, muito, muito pequenas, que são tão pequenas que algumas leis da física clássica não se aplicam mais. Então a gente tem um novo campo da física, que é a mecânica quântica. E, gente, só para explicar, né, apesar da gente dividir a física em campos do conhecimento, tudo isso se relaciona, obviamente. A gente estuda de maneira didática, dividido, mas a física como uma ciência é uma coisa só. Então é isso, gente. Vamos terminando por aqui essa aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco e até a nossa próxima aula. Tchau!